do desporto e depois temos a linha aberta. Começaram esta sexta-feira os Jogos Olímpicos de Tóquio, um ano depois do previsto. A cerimónia de abertura dos Jogos decorreu sem público devido aos constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19. Portugal subirá amanhã e for-se-á representar em competição no judo, na esgrima e também no ciclismo. Está dado o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio um ano depois do previsto, devido à pandemia da Covid-19. Sem público nas bancadas do Estádio Olímpico de Tóquio, a cerimónia de abertura dos Jogos das 32ª Olimpíadas da história moderna pôde ser assistida apenas através da televisão. Coube ao imperador japonês Naruhito declarar a abertura oficial dos Jogos e à tenista nipónica Naomi Osaka acender a pira olímpica. Devido aos constrangimentos provocados pela pandemia, as delegações viram-se obrigadas a reduzir o número de representantes no desfile. Das 207 comitivas, a missão de Portugal entrou no Estádio Olímpico de Tóquio com o número 169 e foi liderada pelos porta-estandartes Telma Monteiro e Nelson Évora. Se no interior da arena, apesar de praticamente vazia, reinou a alegria, a música e a luz, fora do Estádio Olímpico de Tóquio, centenas de pessoas manifestaram-se contra a realização das Olimpíadas, numa altura em que o número de casos diários de infecções pelo novo coronavírus voltou a aumentar no Japão. As forças de segurança foram obrigadas a intervir, várias pessoas acabaram detidas. O Estádio Nacional japonês estava tão vazio por dentro quanto por fora para esta cerimônia de abertura sem precedentes. Um pequeno, mas ruidoso protesto contra os Jogos Olímpicos durante uma pandemia pode ser ouvido pelos poucos dignitários e oficiais que tiveram permissão para entrar neste vasto espaço vazio. O povo de Tóquio foi convidado a ficar em casa e assistir à cerimônia pela televisão. Nenhum deles poderá assistir a qualquer ação esportiva em grande desapontamento para eles. Os organizadores esperam que, como esporte, o interesse pelas controvérsias se desvie. Mas não há entusiasmo aqui na cidade-sede. Philip Crowder, Euronews, Tóquio. O surfista português Frederico Moraes vai estar ausente dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 por ter testado positivo à Covid-19. O surfista, que é muito conhecido em Portugal, deveria viajar esta sexta-feira para o Japão, de modo a juntar-se a Yolanda Hopkins e a Teresa Benvalot e completar o grupo de atletas portugueses que assegura a estreia da modalidade nos Olímpicos. O atleta deixou esta mensagem nas suas redes sociais. Depois de todo o vosso apoio e toda a vossa confiança, gostava de partilhar convosco pessoalmente que têm sido 24 horas super complicadas, a saber se vou ou se não vou aos Jogos. Eu dia 14, ou seja, há 10 dias agora, testei positivo para o Covid-19, fiz os meus 10 dias de isolamento, não tive quaisquer sintomas, estou vacinado há mais de um mês e meio e mesmo assim, com todas as precauções, contraí o vírus. Continuei a dar positivo, continuo a dar positivo e por isso não vou conseguir integrar a equipa olímpica em Tóquio, não vou conseguir representar Portugal. Como devem imaginar, é uma situação ultra frustrante e triste para mim, depois de 2 anos de trabalho, com um objetivo e com muita vontade de deixar os portugueses orgulhosos. Mas é o que é, vivemos um tempo de pandemia e uma pessoa tem de ultrapassar isto da melhor forma, ganhar forças e focar na próxima etapa, que é o México, para a WCT, e muito obrigado a todos. Deve ser muito difícil, Ricky, estar 4 anos a trabalhar para um projeto desportivo e depois, no fim, por uma questão de doença, não estar impedido a deixar presente, não é? É muito difícil porque é um projeto de uma vida. Participar nos Jogos Olímpicos é um momento único para qualquer atleta e depois de 10 dias em completo isolamento mostra também o que é a problemática deste Covid-19, porque não basta o isolamento para ultrapassar uma situação como esta. E eu tenho a certeza que o Frederico tinha ou estava atento a toda esta situação e que se protegeu, mas por qualquer motivo aconteceu, pronto. E há gente que só vai aos Jogos Olímpicos uma vez na vida, porque é de 4 em 4 anos e é muito difícil alguém repetir mais do que 2 vezes
Não é o caso do Nelson Évora, não é? Não é o do caso de Nelson Évora, mas é um momento, portanto, particularmente difícil para o atleta. Mas mesmo assim, o primeiro-ministro António Costa enviou na rede social Twitter uma mensagem de orgulho e confiança aos atletas portugueses que vão participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que arrancaram hoje, sexta-feira, desejando-lhes boa sorte. Portugal concorre a estes Olímpicos com 91 atletas. As autoridades locais e organizações nos Estados Unidos estão de veras preocupadas e pensam já em tornar a vacina obrigatória, ou pelo menos aumentar as possíveis penalizações associadas a possíveis surtos entre os não vacinados. Cidades como Nova Iorque ou a Liga Profissional de Futebol Profissional estão na linha da frente na implementação desse tipo de medidas para fazer face ao aumento de casos devido à variante Delta. As empresas e autoridades nos Estados Unidos estão a estudar a possibilidade de tornar a vacina obrigatória, de modo a fazer face ao aumento drástico de casos referentes à variante Delta. Em Nova Iorque, o mayor Bill de Blasio alertou hoje para a obrigatoriedade do comprovativo de vacinas para frequentar restaurantes na cidade, que pode vir a ser uma realidade, de modo a combater a propagação da variante. O mesmo responsável referiu ainda estar a estudar a possibilidade de tornar a vacina obrigatória para funcionários da cidade, numa altura em que mais de 40% dos residentes ainda não estão vacinados. Outras organizações estão também a estudar a implementação de medidas mais restritivas. Por exemplo, a Liga Nacional de Futebol Americano anunciou ontem medidas contra jogadores não vacinados e enviou um memorando a todas as 32 equipas, dizendo que os jogadores que se recusarem a receber a vacina Covid-19 podem correr o risco das suas equipas perderem os jogos se o teste for positivo e causar um surto. A doutora Rochelle Walensky, diretora do Centro para Controle e Prevenção de Doenças, alertou recentemente que o Covid-19 está a tornar-se uma pandemia de pessoas não vacinadas e que os Estados Unidos chegaram a um ponto crucial. As vacinas permanecem eficazes contra a Covid-19, incluindo a variante Delta, e os especialistas afirmam que complicações em pessoas vacinadas ainda são relativamente incomuns. Mas o ritmo médio de inoculação diminuiu em mais de 80% desde meados de abril e menos de metade do país está totalmente vacinado, de acordo com dados federais. As hospitalizações, entretanto, aumentaram em 45 estados. Por exemplo, a Flórida viu recentemente o maior número de hospitalizações por Covid-19 desde o início da pandemia. A administração Biden está atenta a esta situação e procurou várias estratégias para vacinar mais pessoas, personalizando mesmo esforços, mas a verdade é que a estratégia está longe de resultar. As 3 vacinas para uso nos Estados Unidos estão disponíveis sob autorização de uso de emergência, e o presidente Biden referiu esta semana que espera que o FDA possa dar a aprovação final para as vacinas Covid-19, já que muitos profissionais médicos defendem que essa medida pode ajudar a aumentar a aceitação das vacinas pelos mais céticos. Bem, e chegamos à conclusão que um dia desses vai ser mesmo completamente obrigatório a vacinação, porque já o R.W. Barnabás despediu 6 pessoas a nível de supervisão para que, porque não, recusaram-se a ser vacinados. E depois temos Nova Iorque também, com Di Blasio a dizer que vai ser uma realidade funcionários hospitalares serem obrigatoriamente vacinados. E alguns estados já estão a pensar em tornar obrigatório. Portanto, isto chega a uma conclusão à qual tu chegaste e bem. Sim, Luís, e a situação aqui fundamental que temos que referir é a seguinte, é que devido a toda esta problemática, as questões relacionadas com a própria pessoa, portanto a integridade, a sua forma de pensar única, não pode ser ignorada quando essa pessoa coloca em risco um grupo de pessoas. E então é algo que tem que ser feito, revisto, e temos aqui pano para mangas, Luís. Hoje o Dr. Fauci disse uma coisa muito interessante na NBC. Quando você tem uma dor de cabeça, o que faz? Toma medicação para isso. Um comprimido. Comprimido tem também algumas contraindicações, sobretudo no fígado, nos rins, etc. Mas toda a gente toma um comprimido, não é?
Mas a questão da vacina, quando é necessário de facto parar uma pandemia, torná-la uma endemia e depois acabar com tudo, as pessoas já dizem não porque eu tenho medo. Ninguém entende bem como é que isto funciona. Ninguém entende e todas estas medidas visam, portanto, fazer uma análise geral. Deixou de ser prioritário o individual para olharmos para aquilo que tem que ser feito a nível global para ultrapassar esta situação. Está-se a confundir a liberdade e a discriminação com uma medicação. Portanto, aqui está o erro, não é? É que é a liberdade de cada um para a liberdade de um país, toda a gente, do mundo. E, por exemplo, na Flórida, registaram-se ontem 12.647 novos casos de Covid-19. O maior número diário de casos desde o final de janeiro. Os Estados Unidos registaram 55.132 casos ontem, quinta-feira, o que significa que a contagem diária na Flórida representou cerca de 23% dos novos casos relatados pelo CDC. É uma tendência preocupante para o Estado do Sul, uma vez que começou a haver um aumento recente de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Na semana passada, o coordenador do Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, disse que a Flórida representava cerca de 20% dos novos casos no país. E como toda a gente sabe, a Flórida é um dos estados onde a variante Delta mais preocupa. E não deveria preocupar, porque realmente é um estado onde grande maioria da população é idosa, portanto, deveria, não obstante o partidarismo político, dizer que afinal este vírus não é importante, mas deveria DeSantis ter mais preocupações. O aumento de casos entre residentes não vacinados é evidente e atinge praticamente os 10% entre os testes realizados, portanto, o que é muito. As hospitalizações estão a aumentar e alguns hospitais estão já em ruptura. O nosso correspondente em Miami, Carlos Gabriel Abreu, dá-nos todos os pormenores. Portanto, boa tarde. Eu penso que neste momento o que se está a passar aqui é a Flórida novamente está a ser um destino de férias deste verão, como é óbvio, não é? E com este novo aparecimento desta nova vertente da Delta, do vírus, a situação agravou-se bastante, tanto está que a taxa de positividade neste momento está entre 8,5% e 9%, isto, como um exemplo, cada 100 testes são feitos, cerca de 8 a 10 pessoas estão infectadas com o vírus. Este vírus este vírus é muito mais contagioso que o anterior, o que estava a passar, e portanto temos um problema aqui a nível de hospitais, por exemplo, que o Jackson neste momento já não está a aceitar pessoas com o Covid, porque tem a capacidade completa neste momento. E neste momento está-se a falar, também já se começa a falar na situação de darmos uns passos atrás. A nível das máscaras já se está a notar que as pessoas já relaxaram um pouco, agora já está-se a ver quase toda a gente já com máscara novamente. E depois é o grande problema que se passa é, no fundo, a vacinação. Porque o que se está a passar aqui é que cerca de 1 a 3% das pessoas que estão hospitalizadas são pessoas que foram vacinadas, mas os outros 97% são pessoas que não estão vacinadas nem se querem vacinar. Então está-se a assistir pessoas a morrer nos hospitais, pessoas que não quiseram ser vacinadas, porque a vacina neste momento está ao dispor de toda a gente. E no fundo eu faço um apelo mesmo às pessoas, as pessoas não se deixem entrar em teorias da conspiração, porque as coisas, nota-se bem neste momento, que funciona. Há um ano nós não tínhamos a vacina e a taxa de mortalidade era muito alta. Neste momento a taxa de mortalidade está a atingir principalmente aquelas pessoas que não estão vacinadas. Carlos, o que é que isto representa também para as dinâmicas de um Estado, nomeadamente a nível económico, agora que estava tudo, portanto, a ressurgir, é um atraso, é um passo atrás? Neste momento eu acho que nós estamos a dar um passo atrás, não é? Porque as pessoas estão mais receosas, está-se a começar, nós não estamos, por exemplo, a nível do comércio, não se está a notar nada, mas portanto, óbvio que as pessoas começam a ficar com receio, empresários
e voltarmos ao mesmo que estávamos há cerca de um ano atrás. Então há um certo receio das pessoas e eu já começo a notar que as pessoas estão a ficar com medo, no fundo estão a ficar, porque isto é assim, mesmo com a vacina não impede nós apanharmos o vírus, só que nós ao vacinarmos estamos a nos ajudar a nós próprios. E é o que se está a passar, mas vamos ver. Depois já se fala a nível aqui da maior da cidade, dar vários, pelo menos aqui em Miami, dar vários passos atrás. E no fundo no Estado, não é? Porque isto o que está a passar é a nível estadual, é o que está a passar. Uma realidade a que não podemos ficar alheios. Em Portugal também foram hoje contabilizados 13.794 novos casos de Covid-19. Um dia onde foram registadas 16 vítimas mortais. A incidência do novo coronavírus voltou a subir, enquanto o índice de transmissibilidade desceu. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 16 mortes e 3.794 novos casos de Covid-19. Em enfermaria contabilizam-se 855 pessoas, menos 5 do que ontem, sendo que destas, 178 encontram-se internadas em cuidados intensivos. Por regiões, o Norte registra hoje 1.455 casos e 7 óbitos. O Centro contabilizou mais 352 contágios e 2 mortes. Lisboa e Val do Tejo soma mais 1.450 novos casos e 3 vítimas mortais. O Alentejo contabiliza 132 infectados e 2 mortes. O Algarve registra mais 281 infecções e também 2 vítimas mortais. Nas regiões autónomas, os Açores somaram 83 contágios e a Madeira registrou 41 novos casos. Portugal mantém-se ainda na zona vermelha da matriz de risco, com uma incidência da doença a subir e um ritmo de transmissibilidade a baixar. A incidência situa-se nos 418,3 a nível nacional, valor que sobe para os 430,8 se contabilizarmos apenas o continente. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, situa-se nos 1,07, tanto no continente como a nível nacional. Ricky, há muita gente a perguntar por que razão, ao fim de um ano, estes números são tão elevados, quando já houve uma altura em que eles eram mínimos, 100 e tal infectados, e de repente passámos para os 700, para os 1000, 2000, e agora estamos nos 3000 e tal. Há uma explicação lógica para isso. Uma explicação lógica, e tudo começa com o número de testes que estão a ser realizados, porque agora eles são são grátis para todos os residentes. Há 200 e poucas farmácias. O que devia ter acontecido de princípio, não é? O que deveria ser a primeira medida a ser tomada. Para quê? Para detectar onde é que estavam os surtos, para poder isolar as pessoas, evitar uma maior, portanto, transmissão do Covid-19, e só se está a fazer isso agora quando aparece uma variante que é muito mais mortífera, eu diria assim, e é um problema. Porque antigamente só se fazia o teste a uma pessoa que tinha sintomas, não era? Aliás, houve situações em que a pessoa teve contactos com uma pessoa que teve, portanto, o Covid-19, e só lhe foi realizado o teste depois dessa pessoa ter feito quarentena por 2 semanas, já não tinha... Inacreditável. E agora aparecem os testes, não é? Aparecem os testes e é claro. Agora, há um surto e não nos podemos dissociar e há que ter todo o cuidado. Claro. Porquê? Mas o grande problema está nas pessoas não vacinadas. E eu volto a referir aqui os jovens. Os jovens, eu penso que têm uma grande responsabilidade. Porquê? Porque são as gerações do futuro, são aqueles que devem olhar e deixar de ser, como dizem aqui os americanos, selfish. Têm que olhar numa dinâmica mais global, eles são parte da solução e devem também eles tomar a iniciativa de serem vacinados. Em agosto, Portugal vai receber apenas 200 mil das 600 mil vacinas da Johnson & Johnson que estavam previstas. No entanto, segundo o coordenador do plano de vacinação, o contra-almirante Gouveia Melo, ainda é possível ter 70% da população com vacinação completa entre 5 e 12 de setembro, o que ainda não aconteceu nos Estados Unidos. Henrique Gouveia e Melo foi ouvido nesta sexta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde sobre o processo de vacinação e referiu que Portugal vai receber apenas 200 mil
das 600 mil vacinas da Johnson & Johnson previstas para o mês de agosto. Aos deputados, o vice-almirante garantiu que, ainda assim, espera ter 70% da população com vacinação completa entre 5 e 12 de setembro. Gouveia e Melo adiantou ainda que, para manter esta meta, o Ministério da Saúde tem de compensar estas quebras na entrega de vacinas com aquisições através de parceiros que não estejam a usar algumas destas. Em alternativa, o Ministério da Saúde pode ainda antecipar vacinas do 4º trimestre para este 3º trimestre. Aos deputados, o vice-almirante revelou que, no total, 2,5% da população respondeu não à mensagem recebida para agendar a vacina e, quando houve mais filas, 2,7% faltaram à marcação. Sublinhou, no entanto, que não há nenhum sintoma de falta de adesão às vacinas, mesmo nas faixas etárias mais novas. Noutra vertente, o governo português anunciou hoje que a rede de ensino de português no estrangeiro terá mais professores e alunos no próximo ano letivo e contará também com a distribuição maciça de computadores e conteúdos educativos atualizados aos estudantes e aos docentes. A perspectiva para o próximo ano letivo é de consolidação, como disse, com ajustamentos menores aqui ou ali, por exemplo, na negociação dos protocolos com as escolas de ensino superior, há protocolos que não renovaremos, pelo contrário, há novos protocolos que entrarão em funcionamento. Portanto, no seu conjunto, nós teremos tipicamente consolidação com um pequeno aumento no que diz respeito ao ensino básico e secundário. Serão 320 os horários disponíveis para o próximo ano letivo. Isto significa que mais de 1000 escolas serão cobertas em 750 localidades diferentes por professores afetos ao Instituto Camões e trabalhando na rede. Continuará a desenvolver-se o nosso apoio à chamada rede paralela, portanto, às escolas que beneficiam do apoio do Camões, por exemplo, nos Estados Unidos. E no que diz respeito ao ensino superior, haverá crescimento do número de cátedras, haverá crescimento do número de centros de língua portuguesa e, em geral, haverá uma consolidação dos leitorados e dos protocolos com instituições de ensino superior. O grande avanço que marcará não só o ano letivo próximo, 2021-22, como também o seguinte, 2022-2023, é uma espécie de atualização sistemática da rede de ensino português no estrangeiro, básico e secundário ou superior, com tecnologias e equipamentos digitais. Tecnologias digitais e equipamentos que passam por um programa de distribuição maciça de pequenos computadores pelos alunos e de computadores pelos professores, com os respectivos programas educativos, e também pela digitalização sistemática do acervo do Camões, com interesse cultural ou pedagógico, para ficar disponível a todos em qualquer ponto do mundo, em qualquer hora. E vamos também equipar sistematicamente todos os centros culturais portugueses no estrangeiro e os centros de língua portuguesa com sistemas de tradução e sistemas informáticos que modernizem esses nossos equipamentos e que, portanto, facilitem o acesso à cultura e aos materiais pedagógicos e educativos. Eu diria que esse é o grande esforço dos próximos 2 anos, para o qual dispomos de uma verba no plano de recuperação e resiliência na ordem dos 23 milhões de euros. E é a primeira vez, Ricky, que eu ouço falar dos Estados Unidos e de um plano pedagógico para os alunos do ensino secundário e superior aqui nos Estados Unidos. Sim, isto são boas notícias, agora temos que passar das palavras aos atos e eu acredito que é possível que isso aconteça. Porquê? Porque Santos Silva tem sido um ministro coerente, sem dúvida, tem sido uma pessoa que tem correspondido às expectativas e isso poderá ser uma realidade. Sem dúvida. A defesa de Luís Filipe Vieira entregou um requerimento para pagar a caução de 3 milhões de euros para sair da prisão domiciliária a que foi sujeito. O pagamento será assente em ações da SAD do Benfica
e numa vivenda avaliada em mais de 1 milhão de euros. De acordo com a agência de informação Lusa, a defesa do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, entregou um requerimento da prestação de caução de 3 milhões de euros, assente em ações do Benfica e num imóvel. Ainda de acordo com a mesma fonte, o imóvel estará avaliado entre 1 e 1,2 milhões de euros e as ações serão avaliadas primeiro pelo Ministério Público e depois pelo juiz Carlos Alexandre, uma vez que o preço destes títulos é variável. O requerimento foi entregue no final do dia de ontem e até à data desta reportagem não houve ainda uma resposta sobre a validade deste requerimento, apesar da urgência do processo por estar em causa uma medida privativa de liberdade. A medida de coação, decretada a 10 de julho pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito do processo Cartão Vermelho, impôs prisão domiciliária a Luís Filipe Vieira até à prestação desta caução de 3 milhões de euros, estipulando um prazo de 20 dias para ser paga. O juiz aplicou também como medidas de coação a Luís Filipe Vieira a proibição de sair do país com a entrega do passaporte e ainda de contactar com os outros arguidos do processo. Em causa, segundo o Ministério Público, estão negócios e financiamentos num montante total superior a 100 milhões de euros que poderão ter acarretado elevados prejuízos tanto para o Estado como para algumas das sociedades. E do Benfica para Cuba, onde as declarações do ministro cubano dos Negócios Estrangeiros chegam horas depois do governo norte-americano ter aplicado sanções ao ministro da Defesa e às forças especiais do país. Bruno Rodrigues disse que os Estados Unidos não têm autoridade política e moral para punir, seja quem for. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba disse numa entrevista que os Estados Unidos da América não têm autoridade moral ou política para punir, seja quem for. A declaração acontece depois do Departamento do Tesouro norte-americano ter congelado os bens do ministro cubano da Defesa e da Brigada Nacional Especial por reprimirem os protestos no dia 11 de julho. Bruno Rodrigues, o ministro dos Negócios Estrangeiros, disse também que os Estados Unidos da América são conhecidos por estarem constantemente envolvidos num comportamento repressivo questionável. É a primeira reação do governo de Cuba depois das declarações de Joe Biden. As palavras do presidente norte-americano foram divulgadas esta quinta-feira. Além das sanções às forças especiais cubanas e ao ministro da Defesa, Biden escreve também que estas sanções são apenas o início e que os Estados Unidos da América vão continuar a opor-se e a punir responsáveis pela opressão do povo cubano. Declarações reforçadas mais tarde pelo porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. Ned Price condenou o que diz ser uma tentativa de violação de direitos humanos. O governo de Biden admite também estar a estudar a hipótese de rever a política de envio de remessas para a ilha de cubanos que vivem em território norte-americano. E esta é uma situação muito complicada porque muitos dos cubanos aguardam sempre que os seus familiares nos Estados Unidos lhe enviem poupanças para lá para fazerem face aos seus problemas financeiros. Vai ser um problema. E aquilo que não gostamos de, ou não esperaríamos de ver em televisão, hoje vamos mostrar. Ontem um luso-americano foi surpreendido e agredido barbaramente por 6 meliantes menores de idade em plena Houston Street, no coração do Ironbound, pelas 9h30 da noite, quando se preparava para ir buscar o jantar a um restaurante da Wilson Avenue. Como podem ver, a violência do roubo pode ser testemunha ou testemunhada pelo vídeo, com a vítima a receber vários pontapés e socos. Os ladrões acabaram por levar $60, mas a saga foi rápida, já que a pronta intervenção da polícia resultou na detenção dos 6 malandros. Contudo, devido ao facto de serem menores, os mesmos já se encontram novamente na rua, possivelmente até que outra vítima seja exposta a esta mesma situação.
O luso-americano vítima desta situação recusou deslocar-se ao hospital para receber assistência médica, mas a preocupação continua a ser evidente nesta cidade. Inacreditável, não é, Ricky? Luís, isto é inacreditável e é uma situação que lamentavelmente acontece sempre em período de verão. Chega ao calor, as pessoas vão para a rua, há mais liberdade, todos os anos esta é uma situação. E só pode, eu quero aqui realçar uma vez mais o trabalho da polícia, conseguiu, portanto, prender os 6 menores. Lamentavelmente, a lei protege esta situação, que não se entende, mas a realidade dos factos é que necessitamos de mais presença policial, porque neste caso as forças da ordem conseguiram tornear a situação, mas poderá haver outras em que o final seja completamente diferente. Aliás, Ricky, nós temos muita informação no Facebook de pessoas que nos dizem variadíssimas vezes que a grande parte dos roubos, assaltos, violência, tiroteios são feitos por jovens com menos de 16 anos. Portanto, há que resolver aqui o problema. E Ras Baraka, que já foi um reitor de uma escola secundária, poderá ter ideias que possa também ajudar a que isto não se repita, não é? Luís, isto é um problema de bases, é um problema de educação. E educação a todos os níveis, porque não criando, portanto, os alicerces necessários para que estes jovens cresçam de modo como deve crescer um adolescente, uma criança, não vamos a lado nenhum. E não é dar dinheiro. Eu acredito que muito do dinheiro hoje investido, da forma que é investido, deveria ser direcionado para quê? Para esse alicerce, para essa formação, etc., que poderia levar a muito melhores resultados. Vamos para Portugal. Vamos para Portugal e para boas notícias. Isabel Ferreira e Mariano Vieira já terminaram a aventura depois de terem percorrido mais de 2.000 quilómetros em bicicleta entre Paris e Fátima. A nossa equipa acompanhou essa aventura. Na segunda-feira, iremos apresentar o resumo da viagem. Hoje, Isabel Ferreira contou-nos com emoção o que sentiu quando chegou a Fátima. Foi um sonho, fiquei muito feliz. Foi uma aventura um pouco diferente da outra, mas esta aqui foi enche o coração. Eu tive a oportunidade de falar contigo durante a viagem, mas qual foi para ti o grande momento desta aventura? A chegar ali numa subida, no final daquela subida que eu vi assim, Fátima, eu já comecei a levantar os braços. Tiveste a companhia da Mariano Vieira e tu tiveste a oportunidade de me confidenciar que um parceiro alegre, bem disposto, que é meio caminho andado para que a aventura tenha sucesso. Como é que foi? Qual foi a parte mais difícil que tu sentiste? A parte mais difícil de tudo foi aquelas subidas nos Pirineus e aquelas subidas aqui em Portugal, mas com a companhia da Mariana foi tudo possível, porque só as risadas que a gente dava quando a gente tinha as dificuldades fazia esquecer a metade do problema, ou da subida. Esta viagem tem um sentimento especial porque os teus pais, na primeira aventura na imigração, fizeram esse trajeto várias vezes. Como é que foi vir da terra onde nasceste, Paris, à terra onde os teus pais se conheceram, cresceram? Como é que foi, portanto, que sentimentos é que sentiste durante estas 2 semanas de viagem? Só a ideia de fazer uma viagem de bicicleta e ver tudo o que eles viram uns 30 ou 40 anos atrás, essa homenagem aos imigrantes que fizeram essas viagens com dificuldades, que seja legal ou ilegal, documentado ou sem documento, clandestino, não sei como é que é a palavra, mas essa ideia de voltar à terra e ver a família, não pode haver um maior sentimento que esse. Tu és uma lutadora, és uma pessoa muito persistente. Qual é a mensagem que tens para todos aqueles que pensam que há impossíveis na vida? Em termos dessas mensagens positivas, manter sempre a mente positiva, pensar sempre naquilo que a gente quer fazer e fazê-lo, não deixar ninguém dizer que a gente não pode fazer as coisas. E quando eles começam a dizer, digais, as pessoas que não pensam que a gente pode, há que mostrar e fazê-lo mesmo. E já está na forja outra aventura, mas isso vamos deixar para segunda-feira, não é?
mas já está aqui na cabeça, já está aqui tiki-tiki. Então sim, já estou a pensar nela. Mulheres com coragem, segunda-feira vamos explicar mais detalhadamente esta viagem. Amália Rodrigues, a mais icónica das fadistas portuguesas, celebrava hoje 101 anos de idade. Newark e a comunidade portuguesa sempre foram especiais para a artista e na data do seu nascimento, a sua grande amiga Corina relembra esta grande voz do fado. A Amália é um símbolo da nossa identidade, de nós, de Portugal, porque nós, coitadinhos, não éramos muito conhecidos lá fora, não é? Portanto, foi ela que deu asas a Portugal, que se conhecesse Portugal como Portugal, não uma partezinha da Espanha, como muitas vezes diziam. Ela ficava toda danada quando diziam isso. Tu conviveste muito com a Amália, ela tinha um sentimento um carinho muito grande pelos portugueses aqui em Newark, nos Estados Unidos. Tinha bastantes. Aliás, ela tinha um carinho muito grande por tudo quanto era português. E a provar está que ela teve tantas oportunidades de ir para o estrangeiro, de ficar lá e ter... Não sei se seria diferente, não sei o quê, seria mais respeitada do que infelizmente foi aqui em Portugal, muitas vezes, aqui não, lá em Portugal, não é? E nunca quis deixar o seu país, nunca quis deixar as suas raízes. Corinha, eu quero que tu conviveste muito com ela. Conta-nos uma história única da Amália aqui nos Estados Unidos. Opa, ela era muito gira, ela adorava anedotas. Tudo que fosse anedotas ela adorava. E eu uma vez contei uma anedota que nem eu estava à espera que eu me risse tanto, e ela não está aqui para dizer, eu vou-te dizer, eu ri tanto que me mejei toda. Pequenina, a menina, às vezes chamava-me pequenina, outras vezes menina. Eu era mais a menina do que pequenina, não é? Porque eu tive a felicidade dela gravar duas cantigas minhas que o Arlindo Carvalho fez, que era a Hortela Morisca e outra do Alentejo. E quando ela ia aos espetáculos comigo, ela dizia-me sempre, a menina vai cantar a Hortela Morisca. Eu digo, não, certeza? Não vou. Portanto, ela tinha a hombridade e o respeito por quem era mais pequeno. Diziam que ela que era isto, que era aquilo. Não, ela quando entrava em palco, ela era a Amália, pronto. A Amália artista que estava ali para satisfazer o público que estava ali por ela. Mas quando era mulher era muito gira. Ai, meu Deus, o que ela adorava, os seus jeitinzinhos, os seus mal-me-queres, as suas sordas que o calado lhe fazia, que ela adorava. Portanto, era uma pessoa sensacional. E quem viveu com ela sabia que ela era simples, o mais simples possível. Outra pessoa que ela adorava era o Kim Barreiros. O Kim Barreiros não tem filtros, nunca teve, não é? E dizia tudo. Opa, ele contava, Dona Amália, eu vou-lhe contar uma anedota, mas aqui só para a gente, e só o ouvido. Pronto. Ele começava-lhe a contar e ela começava a dizer o que ele dizia em voz baixa, ela dizia em voz alta, portanto toda a gente ficava a saber o que ele estava a dizer. Não, foi uma pessoa que deixou muita saudade e que eu acho que ela faz parte da cultura, da cultura portuguesa. Que estranha forma de vida. E a Corina disse aqui uma coisa verdadeira, a Amália era uma mulher humilde, convidava os seus amigos, eu tive a oportunidade de conviver em casa dela com José Carlos Ari dos Santos, com Vítor de Sousa, com Vera Lagoa, e enquanto eles estavam sentados nos sofás, a Amália estava sentada no chão a comer sopa de feijão com hortaliça. Portanto, era o prato preferido dela, a sopa favorita dela, e era uma mulher fantástica que recordamos hoje aqui com muita saudade. E depois da Amália, vamos para o desporto, Ricky, e hoje há notícias importantes. Sim, Luís, hoje foi dia de renovações e contratações no Sport Lisboa e Benfica. O médio francês Meite foi apresentado oficialmente e Ronaldo Camará, um dos jovens mais promissores do Seixal, renovou o contrato por 5 temporadas.
Como já era esperado, o Benfica anunciou a contratação do médio franco-castelmarfinense Meité, que assinou contrato até 2026 com as Águias. Em nota oficial, o Benfica confirmou a contratação do jogador ao Torino e Meité, de 27 anos, estará já ao dispor de Jorge Jesus para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Spartak Moscovo. A SAD Encarnada vai pagar ao emblema italiano cerca de 6,5 milhões de euros pelo jogador que na última metade da temporada passada esteve emprestado ao AC Milan. Também hoje houve uma renovação importante na cantera benfiquista. Um dos jogadores mais promissores da formação encarnada, Ronaldo Camará, renovou o contrato que terminava na próxima temporada por mais 5 anos. Depois de muitos meses de negociações, onde inclusivamente o internacional pelas seleções base de Portugal foi posto no banco, Ronaldo Camará chegou finalmente a acordo com a direção do Benfica. Refira-se que o médio de origem guineense está no Benfica desde 2015, onde chegou proveniente do Sporting. Reinildo, que ainda ontem jogou frente ao Benfica ao serviço do Lille, o campeão de França, interessa ao Futebol Clube do Porto. O defesa esquerdo moçambicano, no entanto, tem várias outras propostas em carteira. Reinildo Mandava, defesa esquerdo moçambicano do Lille, campeão francês e considerado o melhor na sua posição na Ligue 1, é uma das opções em que o Futebol Clube do Porto se debruça para reforçar o flanco esquerdo da defesa. Para o lugar há apenas Zaidu, estando Sérgio Conceição a preparar a adaptação de Manafá à esquerda para o arranque oficial da temporada. Internacional por Moçambique, Reinaldo chegou a Portugal para representar o Benfica, tendo sido emprestado a equipas do Campeonato de Portugal, Segunda Liga e Primeira Liga, onde lhe bastou apenas meia época no Belenenses SAD para abrir as portas do futebol francês. Reinildo, de 27 anos, viveu uma época fantástica no Lille, rubricando 35 presenças na equipa e revelando-se uma unidade fundamental e muito fiável para Christophe Galtier. A um ano de terminar contrato, tem sido sondado por diversos clubes de França, Espanha, Inglaterra e Portugal, tendo Sérgio Conceição reparado que as qualidades do lateral se enquadram no perfil que mais procura. O técnico dos Dragões quer velocidade no transporte de bola e agressividade sobre o portador da mesma. Sendo tecnicamente evoluído e despachado no jogo aéreo, Reinildo é, neste momento, o principal alvo do Futebol Clube do Porto. Mas ainda falta muito tempo para que se concluam as renovações e as contratações para mais uma época, não é verdade, Rico? Sim, a época está à porta, mas nas próximas final duas do semanas mês de agosto vai haver muitas histórias para contar. Sim, mas não vai ser tão cara a época, por exemplo, para o Benfica, como foi o ano passado. Mas vamos buscar jogadores mais baratinhos, mas com certeza absoluta jogadores com formação e, sobretudo, que façam depois render alguma coisa quando forem transmitidos, quando forem transferidos, não é? Eu acredito que vai ser um campeonato bastante disputado, com 4 equipas. Eu menciono também o Braga, porque eu penso que o Braga está a construir um grande plantel e há que ter em conta os arsenalistas. Então agora vamos para o valor do dólar norte-americano em Portugal e no Brasil o real e vice-versa. Portanto, vamos então ao câmbio. 0,8501, 1,1762 para o euro. 5,17 para o real na compra, 0,19 para a venda. E agora chegou a altura do Serviço Meteorológico. A nossa colega Catarina Rebimbas tem preparadinho já aquilo que se vai passar em termos meteorológicos nas várias comunidades habitadas por portugueses nos Estados Unidos. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 85 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 86 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 84 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 78 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 83 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 82 graus, Miami com trovoada com 86 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 86 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 83 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Ricky, vamos agora fazer uma pequenina pausa como é habitual. Os telespectadores
pode ir à casa de banho fazer um xixi, não é? Como Correto. é habitual. E depois voltar depois dos comerciais para a linha aberta, portanto fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se num primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. O restaurante e marisqueira Solmar em Newark continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar. O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar. Gostamos de ser diferentes. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973 372 0700. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida. As novelas do dia seguinte. O conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. Muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973 264 1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Portanto, guardamos as chamadas. Enquanto isso, há um aspecto que eu acho muito interessante. Geralmente perguntavam-nos sempre onde é que eu vou fazer o teste PCR ao Ligério. Antigamente nós começámos pela parte mais difícil, que era a ida até Greenbrook, não é? Correto. E depois as coisas começaram a ser facilitadas e hoje já o PISC, já, portanto, o St. James Health Clinic também, já se fazem algumas farmácias. Portanto, hoje é muito fácil fazer isso. Muito fácil, e eu volto a referir que aos sábados, entre as 10 e as 4 horas da tarde, é possível fazer também o teste para viajar no Seabra Plaza, na Ferry Plaza, onde estará aí uma unidade móvel e depois o teste é entregue para viajar, por exemplo, na segunda-feira, sem qualquer Força, Ricky, temos uma chamada. Sim, temos uma chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite.
Eu estou a chamar de Massachusetts, Taunton. Eu estou a chamar de Taunton. Eu tenho fazer uma pergunta. Eu tenho uma neta que tem muito interesse em ser portuguesa. Ela é nascida na América. O pai é americano, a mãe é portuguesa. Mas ela gostava de ser portuguesa. Claro. O problema é que os pais já se divorciaram, o costume. Será que ela pode ser portuguesa assim, com os pais separados? Claro que sim, pode. É claro que sim, portanto, primeiro de tudo, é filha de uma portuguesa, pode. Tem que haver, portanto, neste caso, o registro, não do matrimónio, porque há um divórcio, mas toda, portanto, a documentação legal que vai comprovar que a mãe é portuguesa. Na certidão de nascimento. A certidão de nascimento e, a partir daí, portanto, começar todo o processo. A mãe tem todos os papéis, de registros e tudo. E a senhora aí só tem que ir ao consulado da Boston, ou então, se quiser estar mais próxima, pode vir a Fall River ou New Bedford ou Providence, não é? Normalmente a gente vai a New Bedford. Para New Bedford. Mas verifique o website, diga à sua filha ou à neta para verificar o website, porque o processo pode ser iniciado por correspondência e depois, na fase final, deverá ter que ir e fazer uma marcação, mas todo o processo pode começar através do envio de toda a documentação necessária. Certo? Ok, muito obrigada. Portanto, vai ter uma netinha portuguesa também, está bem? Ela quer ser portuguesa, tem muito interesse em ser portuguesa. Ela está vivendo em New York. Ela foi à escola em New York e ela está a viver em New York, mas quer ser portuguesa. Isso é que é importante. Muito obrigada. Muito obrigado, minha senhora, e felicidades. E muita paciência para as perguntas. Obrigado. Boa noite para Taunton, Massachusetts, que eu conheço muito bem. Comunidade fantástica, na sua maioria açoriana, e que vive espalhada pela Nova Inglaterra, mas Taunton é um dos centros, dos principais centros de imigrantes portugueses. E onde temos, por exemplo, o senador Marco Pacheco, que é um dos representantes da área. E que é um homem fantástico. Um homem fantástico. Bem, temos outra chamada em linha. Força. Luís, olá, boa noite. Olá, boa noite. Está tudo bem por aí? Tudo Aqui bem. Está ótimo, estamos em muito boa companhia. Ok, daqui fala Maria Pinto de Brooklyn. Brooklyn? Sim, New York. Então? Não sabe onde é Brooklyn? Sim, claro, então, mas quem é que não sabe onde é que é Brooklyn? Está mesmo aqui ao lado. Está aqui ao lado. É verdade, é só atrás da altura. Olha, eu aponto. Por favor, era só ver se me dava uma informaçãozinha. Eu tenho escutado aqui dos testes, quando a gente vai viajar a Portugal, tem que fazer o PCR, ou aquele outro aligênio. Eu não estou a compreender muito bem essa palavra. Aligênio. Antigênio. Aligênio, sim. Ou antigênio ou aligênio? Antigênio ou aligênio. É o teste rápido. Chama-se teste rápido. Este também dá para a gente viajar para Portugal? Claro. Dá para viajar, mas tem que ter, portanto, o relatório médico. Tem que ser feito em laboratório. Ou numa farmácia ou num laboratório e tem que ter o relatório médico. Portanto, se vai comprar a uma farmácia, esse não serve, se bem que é o mesmo teste, tem que ser comprovado pela farmácia ou pelo laboratório. Está bem? Sim, obrigado. Então, o PCR é o mais efetivo? E é mais barato que o PCR. Pois, o PCR é um pouco mais caro. Ok, era só assim. Está certo. Obrigado. Uma boa noite para Brooklyn também. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tu sabes que Brooklyn teve um clube português famosíssimo ainda. Ainda está lá, mas em difíceis condições precisa de restauros, mas é um clube histórico, icónico, não é? E quem diria que ainda há portugueses em Brooklyn? Exatamente, existem portugueses em Brooklyn. Já os italianos são poucos, não é? Já. Nós já recebemos ontem chamadas da Bermuda, temos recebido chamadas hoje de Taunton também, Brooklyn. Vamos lá saber de onde é que esta é. Olá, muito boa noite. Faz favor. Boa noite, sou de Canérica. Ótimo. Faz favor. Olha, a minha pergunta é assim, tenho passaporte americano, mas nasci no Brasil. Eu posso ir a Portugal? Ok, neste momento pode entrar em Portugal, porque está aberto para todos os americanos, portanto pode entrar em Portugal, não há problema nenhum.
Oh, ok, então está com bem. o passaporte americano, sim. Todos os americanos podem viajar para Portugal. Tem que fazer o teste, hein? Tem que fazer o teste. Os portugueses é que ainda não podem viajar para os Estados Unidos. Está bem. Está certo? Muito Tá bom? obrigado. Boas férias. Se quiser ir, já sabe, vá à vontade. E agora, Luís, parece que seria bom termos outra chamada, talvez da Califórnia, Califórnia que está a ser fustigada novamente por grandes incêndios. É verdade, já uma falámos situação nisso. problemática. Aliás, vamos lá ver se é da Califórnia. Vamos lá então. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Rick e Luís. Boa noite. Olha, eu deixei uma carta aqui há uns dias com a Catarina. O Sr. Luís já me respondeu. É daquela pessoa que teve no serviço militar e depois foi para a polícia. Exatamente, PSP. Exato. Agora só queria uma informação vossa. Eu estive 3 anos e 2 meses na PSP. Será que eu não posso obter alguma reforma desse tempo que estive lá, uma vez que pelo Exército já estou... Pronto, fui posto de parte, digamos assim, não é? Agora uma pergunta, o senhor já é reformado em Portugal também ou não? Não. Então se teve 3 anos e meio na PSP... Não, 3 anos e 2 meses. E 2 meses. Chegou a ir ao ultramar ou não? Sim, estive lá 2 anos e 7 meses. Sabe que em zona 100% ou 75%? Sim, ou 50%? em zona 100%. Então, se teve 2 anos, significa que esteve 4, porque é dobrar, 4 com mais 4, 8... Com mais 3, 7... 7. O senhor tem direito a uma reforma em Portugal, tem que tratar disso. Sim, mas eu já mandei um... Atenção, não tem direito à reforma militar, à tal, mas sim, tem direito a uma reforma do Serviço Nacional de Pensões, portanto a Caixa Nacional de Aposentação. E como é que eu posso chegar a isso, informar-me sobre isso? Olha, toda a informação está disponível online no Centro Nacional de Pensões, portanto deve aí iniciar o processo, pode ser feito online e depois seguir as diretrizes. Eu sei de casos que foram completamente resolvidos sem a ida a Portugal, portanto deve iniciar, ir ao site da DGS e a partir daí começar, portanto, toda a sua aplicação e a partir daí submeter toda a documentação pedida para ver exatamente aquilo a que tem direito. Mas eu penso que tem direito Tem. Porque, além dos 4 anos, tem direito a, como esteve em zona 100%, a duplicar esse tempo. Portanto, automaticamente fica já com alguns anos. Não vai ter uma reforma muito substancial, mas vai ter uma reforma. Tem direito a isso também. Nem que seja mínima, pronto. Sim, claro. A pessoa esteve lá, pois... Vá ao site do consulado e, como o Ricky diz, veja o que é que consegue subtrair daí, está bem? Ok. Pronto, uma boa noite para si também. E vamos fazer um pequenino intervalo, vamos regressar já a seguir com uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é desejar os parabéns aos nossos telespectadores. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Pronto, e agora é a altura dos parabéns a vocês, mas tens aí uma história gira, não é? Sim, queremos dar um forte abraço à Isabel Andrade, que, vejam bem, foi Miss Português de Brooklyn no ano de 1984. Portanto, já se faziam concursos de Miss em Brooklyn, não é? Muitos parabéns. E muito obrigado. Vamos agora então ao Happy Birthday to You. João Prazer, 60 anos, muitos parabéns, João. João Cardão, 58 anos de idade, parabéns, João. E a Júlia Figueiredo, 2 aninhos de idade, parabéns. Só podia ter 2 aninhos com aquele rosto de cãozinho tão bonito, não é? Tão bonitinho, não é? E aniversários de casamento, creio que não temos hoje. Pronto. Então, Luís, vamos falar do luso-americano que saiu hoje. Aqui está a primeira página. Vigarices por telefone e online cada vez mais frequentes, aqui e noutras partes do globo. Incêndios no oeste dos Estados Unidos causam nuvens de fumo
que chegam à costa leste. O PSEG vai reduzir as tarifas de eletricidade em 3%. Um homem foi detido nos Estados Unidos por crime cometido em 1972. O recurso ao ADN foi decisivo na descoberta do assassino e 2 polícias portugueses foram promovidos a sargento na cidade de Elizabeth, aqui em New Jersey. E pronto, estamos a chegar ao final desta nossa emissão. Vamos convidá-la a ver a telenovela Amor, Amor e com a promessa que voltamos na próxima segunda-feira, à mesma hora. Portanto, creio que vamos começar às 7 da tarde. Penso que vamos começar às 7 da tarde. Mas, Luís, antes das despedidas, queremos dar os sentimentos à família do padre João Bosco, exatamente, que foi o pároco da Igreja Epifania por largos anos e que, lamentavelmente, perdeu a vida hoje. E é tudo, caros amigos, um bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.